Padre Pio tem visão de bombardeamento e evita a tragédia. Caríssimo paz e bem, veja o que Padre Pio, meus irmãos, de fato, ele sempre queria o bem de todos. Padre Pio, ele tinha esse olhar. Meus irmãos, a gente muitas das vezes só quer o bem daquele que amamos. Daquele que nos fere, muitas das vezes nós desejamos o mal. Vamos ver em ricos detalhes como foi essa visão de Padre Pio e vamos ver como foi esse amor de Padre Pio. Fique conosco até o final desse vídeo. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enil Viana. Se você quiser ficar próximo do missionário, me siga no Instagram, que vão se colocar na tela a partir de agora. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus likes e ensinamentos. A sobrinha do Padre Pio, Pia Forgione, afirmou que durante a Segunda Guerra Mundial foi com uma amiga, Titiana Romano, visitar o seu tio, Padre Pio, em San Giovanni Rotondo. Depois de 3 dias, o tio disse a elas: "Saiam imediatamente ou será tarde demais. Peguem o carro para San Severo, de San Severo peguem o trem para Termoli e depois o trem Termoli Campobasso para Pietrelcina." Obedeci sem vontade, por não poder ficar mais um tempo com o tio. Chegamos em Termoli e tivemos que ir para o abrigo por causa dos alarmes antiaéreos. Chegando à estação Pietrelcina, vimos, olhando para Benevento, que a cidade estava envolta numa nuvem de fumaça. Soubemos que Benevento, e especialmente a estação, foram fortemente bombardeados. Mais tarde também soubemos que a estação de Foggia fora destruída na manhã da nossa partida. Então entendi o porquê daquela longa viagem, pois o tio queria que voltássemos são e salvos, e para evitar que demorássemos muito para chegar em casa, porque imediatamente toda a região de Puglia estava nas mãos dos alemães e a Campânia ficou ocupada por americanos. Caríssimo paz e bem, Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós postar vídeo você seja notificado. Aqui podemos trazer uma realidade, um fato que a gente puder direcionar a todos, irmãos. A gente muitas das vezes só ajudamos quem nos ajuda. Nós orientamos só aquelas pessoas que nós gostamos, amamos. Nós muitas das vezes eu só faço o bem para aquele que me faz o bem. Nós precisamos hoje acabar com isso. Sabe, meus irmãos, nós precisamos buscar querer um mundo cada vez melhor. E é por isso que eu convido você a comentar abaixo São Padre Pio, rogai por nós, para que você possa pedir o auxílio do nosso Pai espiritual. Irmãos, você imagina só se o mundo fosse uma rivalidade, uma disputa todo momento, uma competição. Você imagina só como é que seria o mundo? Um querendo ser melhor que o outro, um querendo passar rasteira no outro, um querendo puxar o tapete do outro. Veja bem como é que seria o mundo. Meus irmãos, nós não podemos viver de competição. Nós temos que viver de amor, de perdão. Nós precisamos um ajudar o outro, colaborar e contribuir para o bem melhor. E aí, meus irmãos, quando eu decido isso, você percebe que o mundo não é mais o mesmo. Quando a gente tem competido um com o outro, você percebe que um se destrói. Porque um quer ser melhor que o outro, não vai conseguir, um querendo melhorar, e aí tá cavando a sua própria sepultura, sua própria destruição, sua própria ruína. A sua filha, a sobrinha de Padre Pio, estava lá com ele. Era um momento agradável, que todos nós gostamos de passar, sim. Sim, são momentos marcantes, especiais, estar com a família, estar com os irmãos. Sim, isso é normal, é muito bom. Imagina o diálogo que aquela sobrinha estava tendo com seu tio. Maravilhoso. Mas veja que Padre Pio, mesmo tendo momentos agradáveis, ele falou algo para sua sobrinha que não era bom. Como assim, Wayne? Ele disse uma direção para afastar ela dele
para que ela chegasse no local, no destino final, são e salvo. Ele não pensou nele, mas ele pensou nela. Veja, quando você olha nesse sentido, você percebe o amor de Padre Pio. Meus irmãos, muitas vezes nós temos olhado para Padre Pio carrancudo. A gente muitas vezes assim, Padre Pio batia a porta, Padre Pio gritava, saia daqui. Mas, meus irmãos, quando o Padre Pio olhava e via aquela pessoa arrependida, que não estava enxergando que estava em estado de pecado, e ela voltava arrependida, com o coração desejoso de confessar e estar em estado de graça, Padre Pio abraçava e beijava. Veja, o amor de Padre Pio que ele tinha pelo ser humano, mas ele odiava o pecado. Ele demonstrava isso claramente. E isso nós devemos entender. No confessionário, Padre Pio demonstrava o seu amor de misericórdia. Se ele não tratasse as pessoas daquele jeito, as pessoas não iam entender o amor. Hoje, eu estava ouvindo um sacerdote e ele dizia, a gente não ama 1% que deveríamos amar a Deus. Meus irmãos, eu tinha consciência disso há muito tempo, disso, que a gente sempre pode amar um pouco mais. A gente tem que sempre buscar Deus cada vez mais. E é por isso que eu convido você a clicar no botão compartilhar, para que mais pessoas conheçam nosso projeto e também possam amar mais a Deus. E o ato de ouvir alguém que nos ama, também, meus irmãos, é um ato de amar. Eu sei que naquele momento a sobrinha queria ficar mais com seu tio. Eu queria ficar mais um tempo com o Padre Pio. Quem não queria? Um santo em vida. Olhar o seu exemplo. Quem não queria? Todo mundo queria. Mas só que Padre Pio via além. Meus irmãos, tem coisas que nós não estamos vendo além e nós achamos que as pessoas são insuportáveis, chatas, que muitas vezes puxam a nossa orelha e fala, essa pessoa é chata, só pega no pé. Não, não pega no seu pé. Ele tá te orientando, ele tá te ajudando, ele te ama. Se ele não te amasse, ele deixava você continuando com seus próprios erros, ele deixava você no poço da lama. Você precisa ver isso. Só que, quando a gente olha o relato, a gente vê isso, a gente vai dizer, Padre Pio não gostava da família, Padre Pio não gostava dos pais, Padre Pio não gostava em estar próximo da família. Mas quando você olha para o ângulo que Padre Pio teve a visão, e para que a sobrinha dele não acontecesse nada, aí você tem um novo olhar de um amor que Padre Pio tinha para a sua família. Tanto que os seus pais morreram próximo dele. Tanto que ele cuidou da sua mãe e do seu pai nos seus últimos dias de vida. Veja, meus irmãos, o amor que Padre Pio tinha pela sua família era lindo. E aqui nós temos que entender. Não confunda você aceitar o erro da sua família com aquilo que você exorta, chama a atenção. Isso é amor. Entende? Você tem que amar, respeitar sua mãe, seu pai, sim. Mas estão em erro, tem que dizer tá errado, tá errado. Da mesma forma, é eu, como filho, se a minha mãe me ama, o dia que eu estiver errado, ela tem que puxar minha orelha. Ela não pode passar a mão na minha cabeça quando eu estou errado. Quando eu estou sendo ignorante, soberbo, prepotente, vaidoso, presunçoso, não pode. Mas precisa ter um embasamento no meu erro. Tem que ter, meu irmão. A gente não pode muitas vezes ficar apontando sem ter. Entende? E aí que tá o sentido da vida, do amar. Meus irmãos, no final a sobrinha viu tudo o que aconteceu e ali agradeceu. Ficou feliz por aquilo. Por isso que meu tio mandou nós ir embora às pressas. Meus irmãos, tem decisão, tem que ser tomada assim, ó. Porque tem coisas que pode ser tarde. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você tem que parar de beber quanto antes. Você tem que parar de fumar o quanto antes. Porque isso, meus irmãos, vai trazer pra você uma coisa ruim. Quando a pessoa tá bebendo exageradamente, fumando, uma dependência química, pra ele acha que é bom. Tá trazendo calma, tranquilidade, mas tá se destruído por dentro. Então tem coisa que tem uma decisão assim, ó, no estralar de dedos. Quanto antes, o mais rápido possível. Amém? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.